que vai ser um pouco difícil agora, porque depois de uma atividade bem prática, gerou bastante discussões. Acredito que bons produtos ou boas revoluções de serviços para o produto geladeira, na verdade, né? A gente vai entrar um pouco em uma parte prática do atendimento a esses serviços, tá? Na parte de controle de entrega desses serviços, da qualidade desses serviços, um pouco do que o Riboni falou no início sobre a questão de qualidade e um pouco da experiência do nosso usuário, do nosso cliente a respeito desses serviços que a gente vai prestar, tá? Bom, meu nome é Thiago Pacheco, trabalho na Unirede e vou mostrar um pouco para vocês de alguns softwares open source, mais especificamente de um deles, que é o ATRS, que pode atender bem essa demanda, tá? E até pela cultura que esse software traz de conseguir, de vir do mundo open source, digamos assim, que é um mundo colaborativo por natureza também. Tudo bem? Bom, a Unirede Soluções Corporativas é uma empresa gaúcha que atua no mercado corporativo desde 99. Então, esse ano ela está prestes a debutar, né? Fazer seus 15 aninhos de idade. Então, tem clientes por todo o Brasil e mais 6 países de língua espanhola. Somos especialistas em gestão da tecnologia da informação. Opa, volta um pouquinho aqui. Isso. E nosso objetivo é apoiar os clientes e extrair o máximo possível das ferramentas de TI. Bom, eu sei que essa pergunta já foi feita antes, pelo nosso colega palestrante ali, o João, mas só para relembrar um pouquinho, quantos aqui de vocês são da área de TI mesmo, especificamente? Perfeito. De todos, tá? Não só do pessoal da área de TI, quantos de vocês precisam trabalhar hoje com metas e indicadores? Quantos de vocês sonham com as metas e indicadores? Uma grande maioria, né? Eu poderia perguntar também mais uma pergunta que não fizeram hoje, quantos são grevistas e colorados, mas eu acho que nesse momento vocês não é muito bom, né? Ainda não digeri muito bem o final de semana. Bom, o objetivo da Unirede é conseguir alavancar, então, através de ferramentas de TI, os negócios dos nossos clientes. Tudo bem? O que nós temos? Nós trabalhamos principalmente com ferramentas open source. Como eu tinha comentado antes, são ferramentas que têm por natureza a parte colaborativa. Então, aquele mesmo exemplo do carro. Nós temos um carro na Ipiranga, às 8 horas da manhã, às 18 horas da tarde, às 6 horas da tarde. Temos um carro, uma pessoa, uma pessoa para cada carro. A mesma linha segue para esses softwares. Nós temos vários desenvolvedores, digamos assim, espalhados pelo mundo inteiro, e todos eles colaboram para a solução de um problema existente desse software. Então, por exemplo, já teve casos onde quem ajudou a resolver um determinado problema nosso foi um camarada da Letônia, correto? Então, o que a Letônia tem a ver com o Brasil? Não é que é a questão do fuso horário. A questão, justamente pela colaboração que nós temos hoje, foi um dos pontos que falamos bastante, ela traz também para o mundo de TI ou desenvolvimento de software uma grande vantagem também. Quando que poderíamos imaginar que isso poderia acontecer numa rapidez tão grande como a gente tem hoje em dia? Então hoje, esses softwares, além de ter a mesma qualidade que um software, como chamamos, pagos, eles trazem esse diferencial de colaboração também, tá? Esse é um dos pontos importantes de todos eles. Então nós temos alguns clientes aqui, uma pequena lista deles, alguns produtos que nós trabalhamos, como os APIs e o TRS, que são esses que a gente vai falar sobre a gestão de TI, e mais alguns também que ajudam na parte de gerenciamento de infraestrutura e TI também. Mais um pouquinho só. Bom, gestão de serviços de TI. O que a gente vai tentar mostrar, e mostrar agora de uma forma mais rápida, né, para não tomar tanto tempo. Só esperar mais, agora sim. A gestão de configuração, tá? Trazendo para uma outra linguagem,
é a disponibilidade de redes, servidores, memórias, CPUs, serviços, ou seja, uma parte bem técnica, uma parte que quem precisa saber disso especificamente são aqueles técnicos ou analistas de uma determinada área, ou usando outras áreas, quem está dentro da fábrica, operando uma máquina dessas, que precisa dessa informação. Não são todos, não é o meu cliente que precisa saber disso. No outro nível, eu tenho algumas aplicações ou serviços técnicos, aonde tentamos garantir disponibilidade de aplicações, fluxo de integrações de dados, redundância, balanceamento, processos e transações. Quantos de vocês aqui não entenderam nada do que eu falei até agora? Bom, tá bom, ainda estamos bem. No próximo nível, de fato, nós temos os serviços de negócio, aonde são serviços aos usuários, ou, como foi falado antes, usuários, clientes, né, quem está utilizando cada um deles, aonde temos as metas de disponibilidade, metas de desempenho e aquelas metas de SLA. O quanto a gente precisa desses serviços para entregar, né, meu e-commerce, todas as minhas ferramentas da minha empresa para os meus usuários de fato. Então, no final das contas, o que o meu usuário, o meu cliente precisa no primeiro momento é ter esses serviços que ele tem esse contato. Todo o resto daqui para baixo, ele é algo que fica do segundo nível, serviços técnicos para baixo, ele fica apenas para quem realmente precisa saber disso, para quem vai atuar com esse tipo de informação. A parte de cima, o usuário só vê os serviços que são de negócio especificamente. Como é que vai funcionar isso? Se eu tiver um tipo de incidente, por exemplo, na parte de baixo, faltou mais alguns usuários ali em cima. Então, por exemplo, eu tenho um incidente que acontece, ou um problema que acontece num determinado hardware. Esse problema afeta uma aplicação técnica, tá? Uma aplicação que o usuário ainda não tem contato, e afeta, por último, o serviço que ele vai utilizar. Na parte de gerenciamento dos serviços de TI, a gente tenta mapear esses itens de forma que, preferencialmente antes que o usuário perceba, a gente consiga trabalhar e ter uma resolução sobre ela. Voltando só um pouquinho antes ali no último slide. Então, esse é um dos objetivos que a gestão de TI pode ter. Grosso modo, explicando, seria isso. O que tem nesse trabalho, tá? Até aqui, a gente tem uma parte bem técnica, uma parte de, poxa, como monitorar um servidor, como monitorar um switch, como monitorar algum equipamento qualquer que precise. Só que, na realidade, a grande preocupação, tanto do negócio quanto da área de TI, precisa ser com os usuários ou com o cliente. A entrega desse serviço para esse cliente, de acordo com aquelas metas e desempenho que a gente tem acordado com eles. Bom, até aqui eu falei a parte mais dura, digamos assim, né? A parte mais... Aqui eu preciso de indicadores, eu preciso ter metas, sonhar com essas metas, com esses indicadores, com a pressão, alguém ligando de madrugada para saber o que aconteceu tal coisa com o serviço esperado do usuário. A partir desse momento a gente tem que tentar flexibilizar um pouco mais isso, deixar isso um pouco mais prático e fácil para o meu usuário. Isso aqui, para quem é de TI, geralmente conhece, vai entender muito bem e vai utilizar muito bem. Mas o que a gente pretende com isso? A máquina aguentou até bem até agora à noite, mas ela está começando a ficar cansada e aí, perfeito. O que a gente quer é não ter somente softwares técnicos, mas softwares que possam ajudar o meu usuário final ou o meu cliente a solicitar de uma forma mais prática os serviços que ele tem que usar. Então, por exemplo, nós estamos aqui na noite de quarta-feira, noite já, né? Nessa hora da noite, assim, acredito que todo mundo cansado, já não aguenta mais o aperto que a gente tem das metas, objetivos, problemas de negócio. Então, a gente vai começar aos poucos a se liberar um pouco disso, tirar um pouco desse aperto que nós temos dessas cobranças, conseguindo o quê? Conseguindo trabalhar isso de uma forma mais prática, mais rápida e mais objetiva. Tudo bem? Então, do mesmo jeito que uma gravata pode apertar bastante o pescoço, a essa hora da noite, a gente tenta, através de alguns softwares, algumas aplicações, deixar isso de uma forma mais agradável, principalmente para os nossos clientes finais. Certo? Vou
fazer uma apresentação só rapidinha do que a gente pode fazer. Só carregar aqui uma... Bom, esse primeiro software é um software de monitoramento, tá? Especificamente para monitorarmos e gerenciarmos eventos de uma infraestrutura, de uma rede de dados, de equipamentos. Temos clientes não só da área de TI, mas também da área de energia, por exemplo. Outras áreas que não são especificamente TI. Esse é um software técnico. Esse é um software que a TI fica olhando para ele com o tempo. Bonito, relativamente bonito, mas para quem não é da área pode não dizer muita coisa. Por exemplo, a gente pode fazer o seguinte: a partir dele a gente verifica se tem algum alerta ou não. Só para demonstrar ali, a gente gera um alerta e ele vai apontar para quem estiver monitorando isso dentro de alguns minutos. Bom, daqui a pouquinho ele gera um alerta ali para nós. Simulando aqui. Agora sim. Então ele gerou um alerta dizendo que tem uma alta prioridade e tudo mais. Perfeito. Para quem é técnico, pode tomar uma ação em cima disso. Agora o TPS lá. Agora foi. Bom, ali em painel de controle, por exemplo, nós temos um software que controla todos os tickets que são gerados, todas as requisições ou incidentes, ou todo tipo de solicitação envolvendo o serviço, seja a solicitação para resolução de um incidente ou de um problema, ou uma própria requisição. Aqui a gente está olhando muito para a parte de TI. Então, por exemplo, se eu clicar lá em cima para abrir um novo chamado, eu posso classificar um novo chamado de e-mail, por exemplo. Eu classifico o chamado de várias formas. Escolho qual é o tipo dele, se é um incidente, uma requisição, problema, pode ser incidente mesmo. Escolho uma fila para ele ir, por exemplo, a fila N1. Seleciono quem é o meu cliente, nosso amigo João. Não sei se tem algum João Silva aqui, desculpa, se tiver, foi sem querer. Escolho para qual serviço a gente vai utilizar. Então vou colocar o serviço de ERP, por exemplo, e seleciono um SLA para ele. Aqui, por exemplo, eu posso ter informações dentro do serviço. Se eu selecionar um serviço como, acho que monitoria, está fora do ar, né? Ou e-mail. Isso aqui, não, também está dentro do ar. Vê só se isso, monitoramento. Não, estão todos no ar. A gente consegue ter aqui a ideia se um serviço está operacional ou não, de uma forma rápida para quem vai atender esse chamado. Por descrição, tem os dados do meu usuário e tudo mais. Tem uma outra forma de abrir um chamado, que é quando o usuário precisa abrir o chamado. Essa é uma forma técnica. Como é que a gente torna isso mais prático para o meu usuário solicitar isso? Aí, tecnicamente falando, aquela tela para o usuário bem ruim. A gente transforma isso em um catálogo de serviços, onde a gente coloca uma pequena descrição sobre o que cada serviço faz. E aqui cabe lembrar que não é só serviços de TI, a gente pode colocar serviços também de outras áreas ou outros negócios. Como, por exemplo, uma empresa que trabalha com seguros, uma seguradora. Eu posso registrar todos os tipos de sinistros, por exemplo, ou solicitações de renovação, controle desses itens, através de um catálogo desses. Onde o próprio cliente pode selecionar o que ele quer, definir o tipo de serviço que ele precisa, e isso vai gerar um ticket de acompanhamento na outra ferramenta. Então, assim, a gente consegue, por exemplo, clicando ali em e-mail, pode ser, a gente pode ter uma pequena descrição. Esse aqui, particularmente, é um cliente de língua latina, eu ia dizer, não, mas ainda escrito em latim, né? O famoso gerador de conteúdo. E a gente pode pedir tanto um incidente, por exemplo, ou uma requisição. Então, por exemplo, clique em requisição ou incidente ali para nós.
ele faz uma solicitação de nova requisição e agora, se a gente for até o ATRS, a gente pode ver lá em painel de controle que um novo ticket foi criado. Então, uma nova requisição do determinado cliente. Então, eu tenho o nome do cliente mais à direita, acho que se não me engano mais abaixo. Aí, o João Silva, com o endereço dele, com o tipo de solicitação que ele fez, já de uma forma mais prática. Em outras ferramentas, a gente tem uma história de escolher qual o serviço, o que ele precisa, o que não precisa, se ele precisa de um serviço para consertar o mouse ou se ele precisa para o desktop, se precisa para o teclado, se é um problema com o Windows ou é um problema com uma aplicação de RP. Com um catálogo mais prático, a gente consegue definir isso para que qualquer usuário consiga fazer essa abertura. Torna isso mais prático, torna um pouco mais humano, digamos assim, como a gente estava conversando antes, para que não tenha toda essa dificuldade, para conseguir fazer a abertura de um novo chamado, sendo um incidente ou seja uma requisição. Então, essas ferramentas que nós podemos utilizar, que são de código aberto, que tem a colaboração de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, que veem necessidades pelo mundo todo. Tem algumas aplicações e módulos que a gente tem pessoas aqui do Brasil desenvolvendo. Tem outros com pessoas dos Estados Unidos, do México. E tudo isso a gente acaba aproveitando em uma ferramenta que acaba sendo global. Qualquer outra ferramenta que tentássemos criar, por exemplo, para fazer esse tipo de funcionalidades, ia ser muito difícil de ter toda essa colaboração, todo esse uso. Então, com essas ferramentas e com essas ligações, a gente consegue tornar ela um pouco mais prática e mais fácil de ser usada. Claro, temos a parte mais prática, mas temos também a parte de processos, para quem quiser precisar de uma parte mais específica para gerenciamento de processo. Em administração, por exemplo, indo em gerenciamento de processos, lá embaixo, à direita, mais para baixo. À direita, aí. Uma compra de livro, por exemplo, uma compra de equipamento, a gente pode mapear por esses softwares e tornar isso um processo, certo? Então, um cliente que faça uma requisição de uma interface mais prática consegue gerar um processo que envolva o setor de compras, de aprovação, envolva gestores e tudo mais. Ok? Aqui uma tentativa só da gente fazer uma apresentação de uma ferramenta que torne um pouco mais prático isso, que controle a entrega desses serviços e que a gente consiga também, ao mesmo tempo, ter esse ponto de ligação, né, como o Rigoni tinha falado dos points, né, com os nossos usuários. Aqui, na parte tanto de solicitação, quanto de atendimento desse serviço ao longo do seu ciclo de vida. Certo? Não sei se tinha espaços para perguntas ou alguma coisa a mais, mas até pelo nosso tempo e para não acabarmos não atrasando tanto, agradeço a atenção de todos.